comigo de João. Obrigado, Senhor. João 11. E eu vou ler com os irmãos os versículos 3 e 4. João 11, 3 e 4. Embora na mensagem eu vou falar sobre a ressurreição de Lázaro, que vai até o versículo 46, eu vou ler com os irmãos agora o 3 e 4, que diz assim, vou ler para nós estarmos com a mesma versão. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos, ó Pai, em tua casa, para louvar e bendizer o teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque aqui, ó Deus, se faz presente o teu Espírito Santo em nosso meio, ó Pai. Obrigado, Senhor, agora pela tua palavra, ó Deus, assim como foram os louvores, ó Pai, esteja falando em nossos corações através da palavra nesse momento, ó Pai. Guarda-nos, protege-nos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Meus irmãos, não é segredo para ninguém que Jesus tinha um carinho todo especial pelos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Está lá no versículo 3, nós lemos: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Observe que não era aquele que amava Jesus, porque existia muita gente que amava Jesus, mas aqui o mensageiro diz o seguinte: está enfermo aquele a quem tu amas. E no versículo 5, que a gente não leu aqui, diz assim: ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ou seja, Jesus tinha um carinho muito especial com aqueles três irmãos. E nós vemos aqui, imagina a história: Lázaro adoece, e a gente percebe aqui que não é uma gripe, que não é uma alergia, que não é uma dor no pé, é algo grave, a ponto de chamar Jesus. Se fosse algo à toa, Marta e Maria não teriam mandado chamar Jesus para socorrer Lázaro. Você faria a mesma coisa? Se o seu irmão, seu pai, sua mãe, seu filho está doente, você tem um amigo, que é Jesus Cristo, você pediria socorro para ele? Eu pediria. Se eu tenho alguém tão poderoso para pedir socorro na minha vida, e o caso é sério, o caso é grave, eu não pediria socorro a qualquer um. E assim elas fizeram. Elas tinham Jesus como amigo íntimo na vida delas. E assim Lázaro adoece, elas chamam a Jesus. O detalhe é que quando Jesus fica sabendo, parece que Jesus não está muito preocupado com o que ele está vendo ali. Por quê? Jesus ainda leva 2 dias para ir até Lázaro. Dá a impressão, o engraçado, o versículo fala: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E no 5 fala que ele amava Marta, Maria e Lázaro. Mas ele ainda demora 2 dias para visitar aquele a quem tu tanto ama. E a gente fica pensando por quê? A gente, quando ouve essa palavra, a gente foca muito na ressurreição de Lázaro. Mas antes da ressurreição de Lázaro tem um porém. Por que Jesus demorou tanto para ir lá? Meus irmãos, por que Jesus não foi no mesmo instante? Acontece, meus irmãos, que aquele mensageiro, quando ele saiu, ele percorreu um dia de viagem para chegar onde Jesus estava. Então ele demora 2 dias, Jesus demora 2 dias para sair de onde ele está e ir até Marta e Maria. Ele caminha mais um dia de viagem, totalizando 4. Diz a palavra de Deus que quando Jesus chega, já se passaram 4 dias. E ele já tinha morrido há 4 dias. Ou seja, quando o mensageiro saiu, Lázaro morreu. Quando o mensageiro chegou até Jesus, Lázaro já tinha morrido. E o mensageiro não sabia. Lá não tinha celular, não tinha WhatsApp. Senão todo mundo já saberia, né? Instantâneo. Como infelizmente a gente comentou ali a morte de um irmão, né, da igreja quadrangular, que todo mundo ficou sabendo pelo WhatsApp, rapidamente. Mas reparem, o mensageiro sai, Lázaro morre. Jesus leva mais 2 dias para voltar
vir até ele. Um dia de caminhada, 4 dias. E aí, meus irmãos, alguém vai falar que Jesus não se importou, que Jesus não amava tanto assim como diz a palavra de Deus a Lázaro. Mas a gente tem que entender que Jesus tem um motivo para tudo. Deus tem um motivo para tudo na nossa vida. Não só naquela época com Lázaro, com Marta e Maria. Ele tem um motivo para cada um de nós aqui essa noite. Aquela glória, aquela bênção, aquele emprego, aquela enfermidade, tudo tem sua hora. Acontece que nós somos apressados. Nós somos apressados demais. Nós queremos tudo para agora. Se você tem algo, você não quer esperar. Você não quer esperar 4 dias. Você não quer esperar 4 anos. Você não quer esperar décadas. Você quer para agora. Só que Deus, Ele te atende. Se você confiar, atende. Na sua hora? Não. Na hora dele. E tinha um motivo para Jesus não sair correndo. O mensageiro falou para Jesus que o Lázaro tinha morrido? Não. Nem o mensageiro sabia. Mas Jesus, lá nos versículos 11, 12, 13 e 14, ele diz assim: Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Ele dizia isso para os discípulos. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Quem falou para Jesus que Lázaro tinha morrido? Ninguém? Jesus poderoso. Jesus poderoso, ele sabia. É o Filho de Deus, é o próprio Deus entre nós, é o próprio Deus aqui na terra. Ele sabia o que tinha acontecido. Não precisou ninguém falar. Ele vira para os discípulos com toda a autoridade e fala: Lázaro morreu, mas eu vou para despertá-lo. E quando ele fala eu vou para despertá-lo, ele fala do sono. Então os discípulos entendem: poxa, Senhor, se ele está dormindo, está tranquilo, está tudo bem, está descansando. Então ele claramente fala: não, ele morreu. Mas nós vamos lá ajudá-lo. Podemos então concluir que Jesus demorou para ir a Betânia porque Lázaro já estava morto. Se Lázaro já estava morto, Jesus não precisava fazer mais nada. Não tinha mais como curar Lázaro, como muitos queriam que ele fizesse. Foi isso que Marta e Maria pediram que o mensageiro fizesse. Vai chamar Jesus para curar Lázaro. Se não tem mais quem ser curado, Jesus precisa correr? Será que é por isso que Jesus não foi correndo? Porque se Lázaro morreu? Mas não é por aí. Meus irmãos, como eu falei, nenhuma das atitudes de Jesus naquela época foram sem razão. Assim como nenhuma das atitudes de Deus em nossas vidas hoje, através do Espírito Santo, é sem razão. O fato é que havia uma crença entre os judeus, naquela época, de que até o 3º dia, uma pessoa poderia sim ser ressuscitada. Os judeus acreditavam dessa forma. Eles poderiam, uma pessoa que morresse, ela poderia ser ressuscitada por um sacerdote muito, com muita fé, um sacerdote muito espiritualizado, um cara ali tremendo, um cara ali poderoso, um cara que era ali atuante na igreja dele, aquele cara que tinha muita fé, ele poderia ressuscitar alguém. Os judeus acreditavam assim. Agora, a partir do 4º dia, eles acreditavam que a alma se separava do corpo por completo. Após o 4º dia, o corpo começava a apodrecer. Então eles acreditavam que após o 4º dia, nada poderia ser feito. Após o 4º dia, somente Deus poderia ressuscitar alguém. Então, se Jesus chega lá no 4º dia e ressuscita Lázaro, ele estaria fazendo algo que só quem poderia fazer? Deus. Ele faria algo que somente Deus poderia fazer. Nesse momento, meus irmãos, a gente entende o que eu falei aqui já 2 vezes. Todos os planos de Jesus têm propósito. Todas as atitudes dele não são demoradas, não são adiantadas. Tudo tem o seu tempo. Muitos questionaram por que ele demorou para ir. E calma. Muitos falaram assim: Senhor, não vou nem adiantar, mas vamos ver agora o que o Marcos está falando. Como as meninas já cantaram
Maria falava. Vejamos o versículo 4 que lemos. Jesus disse que a enfermidade de Lázaro não seria para a morte, mas sim para a glória de Deus. Pois bem, quando Jesus se aproximava de Betânia, que era o lugar onde Marta, Maria e Lázaro moravam, Marta fica sabendo que ele já está chegando e vai até o seu encontro ainda fora da aldeia. A primeira coisa que Marta faz é lamentar. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A primeira coisa que a palavra de Deus diz que ela falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quantas vezes nós, eu digo nós porque eu sou diferente de vocês são diferentes de mim, eu faço muito isso porque sou pecador. Quantas vezes nós lamentamos sem querer entender o contexto da história, sem querer entender o porquê? A primeira coisa que Marta faz é lamentar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E nós somos assim: ah, Senhor, se o Senhor me protegesse, eu não teria batido o carro. Se o Senhor isso, se o Senhor eu não aquilo. Se o Senhor cuidasse de mim, eu não teria adoecido. Se o Senhor tivesse me guardado, eu não teria perdido o meu emprego. Nós lamentamos o tempo todo, mas inconscientemente, sem perceber. Quando nós vemos, nós já falamos demais. Sem perceber, quando nós percebemos, nós já estamos culpando Deus pelo que aconteceu com a gente. E assim foi Marta. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Jesus diz a Marta: teu irmão há de ressurgir. E Marta: sim, Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Presta atenção numa coisa aqui. Os verbos das frases, os verbos da conversa. As meninas aí que estão estudando, né? Eu vou falar de verbo aqui na pregação, né? Mas exatamente assim. Marta primeiro diz: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ela diz no passado. Se no passado, há 4 dias atrás, o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Depois Marta afirma: sim, eu creio que ele vai ressurgir no último dia. Ou seja, lá no futuro ele vai ressuscitar. Eu acredito, eu creio. E aí Jesus vira para ela e fala assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele responde no presente. Ele não responde, ele não diz que ele foi a ressurreição e a vida. Ele não diz que será no último dia a ressurreição e a vida. Ele diz: eu sou agora a ressurreição e a vida. Na nossa vida que hoje ele é a ressurreição e a vida. Ele é o socorro para nossas vidas hoje. Por mais que alguma decisão que você tenha tomado lá no passado te traga consequências lá no futuro, ele é hoje a solução. Porque todas as nossas decisões têm consequências, sejam boas ou ruins, todas têm. Mas ele é o nosso auxílio hoje, aqui, agora, nesse momento, nesse local, nessa cidade, nesse Brasil, nesse mundo. Nós vivemos agora uma época, eu não vou falar de política, mas nós estamos vivendo um momento que nós temos que orar, dobrar nossos joelhos e pedir pela nossa nação, porque Jesus é a ressurreição da vida hoje. Ele pode nos livrar de tudo agora. Meu irmão, como eu falei, algo do passado pode te afetar no futuro, mas busque o socorro hoje. É assim que Jesus fala. E logo em seguida ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E vira para Marta e pergunta: crê nisso? Jesus pergunta para ela: você crê? Você acredita que eu sou capaz? E ela diz: sim, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria ter vindo ao mundo. Falei de verbo lá atrás, presta atenção no que ela fala agora. Eu tenho crido. Ela não falou assim: Senhor, a partir de agora eu creio. Senhor, eu já acreditei lá no passado, mas não acredito mais não, você deixou meu irmão morrer. Ela fala: eu tenho crido. Eu venho acreditando constantemente. Se ela vem acreditando constantemente, por que ela duvidou? Por que ela reclamou? Porque nós somos falhos. Nós somos assim. Quando ele pergunta e ela fala: eu tenho crido,
dizendo: Senhor, eu acreditei, agora não estou acreditando mais. Marta era crente, Marta confiava em Jesus. O que ela foi pedir socorro? A Ele. E assim somos nós. Muitas vezes nós queremos, nós somos crentes, estamos aqui, louvamos. Eu gostei de ver a igreja atuante, né? Vários irmãos, quase todos os irmãos vêm participar do culto. Isso é importante demais. Mas muitas vezes nós precisamos a todo instante confirmar. Jesus a todo instante pergunta para a gente: você crê? Você crê nisso? Você crê em mim? Porque, meus irmãos, o mundo balança a gente para todos os lados. O vento sopra para todos os lados, como a irmã Lorena cantou aqui, né? Mesmo que o monte se abale, eu vou crer, eu vou confiar. E o que aqui me levantou aqui, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus é maior que qualquer dificuldade naquela época e hoje. Será simples. Muitas vezes nós já somos crentes, nós precisamos reafirmar isso todos os dias, a todo momento. Precisamos a todo momento nos lembrarmos do poder de Deus. Agora depende de nós. Deus tem poder? Tem. Agora depende de nós. Eu dou um exemplo já várias vezes, mas eu gosto desse exemplo. É como se eu estivesse aqui agora com um cesto de laranjas. Cada laranja representa a bênção de Deus para a sua vida. A laranja não vai sair daqui, vai até você. Você precisa se levantar e vir buscar a tua bênção. Você precisa se levantar, você precisa de atitude. Deus é poderoso, mas depende de nós. Abrimos os nossos corações e aceitamos. Amém? Em seguida, Marta vai até Maria e diz que Jesus chegou. Maria está cercada de pessoas em sua casa, pessoas que estavam ali consolando ela pela morte do seu irmão. Maria então se levanta e sai para encontrar Jesus. E aquelas pessoas acham que Maria está indo para o túmulo, para o sepulcro, e vão atrás de Maria. Quando Maria se encontra com Jesus, o que ela fala? Mesma coisa. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela se lamenta da mesma forma. Mas preste atenção numa atitude de Maria, bem diferente da de Marta. Maria se joga aos pés de Jesus. Ela se prostra e fala: ah, Senhor, chorando, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A frase é a mesma, mas a atitude é completamente diferente. A atitude dela não é aquela atitude que Marta teve. Pelo menos a Bíblia não deixa isso claro, se Marta estava tão emocionada quanto Maria. A gente vê em outras passagens que Marta está sempre atarefada, preocupada com os afazeres da casa, e Maria não, está preocupada em ouvir a palavra. Marta está preocupada, muitas vezes, em servir a mesa, e Maria está lá enxugando os cabelos, enxugando os pés de Jesus com os próprios cabelos, após ungir o pé dele, em outra passagem. Meus irmãos, dá para entender aqui que a atitude de Maria foi exatamente o oposto de Marta, embora a frase tenha sido a mesma. Quando ela chega até Jesus, ela se lança aos seus pés e diz a mesma frase de Marta. E diz a palavra que nesse momento, ao ver o choro de Maria e de todos aqueles que estavam com ela, Jesus chora. A frase foi a mesma, mas a atitude foi diferente e fez com que o próprio Jesus se emocionasse naquele momento. Obrigado. As nossas atitudes podem ser iguais. Vocês podem ter a mesma atitude, a mesma fala, mas a maneira que você se comporta é que diz. A maneira que você se comporta é que te leva aos pés de Cristo ou não. Da boca para fora, eu posso falar a mesma coisa que qualquer um. Pode vir qualquer pessoa aqui falar da Bíblia, pode falar da palavra de Deus, pode vir qualquer pessoa aqui dançar, fazer coreografia, pode vir qualquer pessoa aqui louvar, mas o nosso coração é que define como será aceito o nosso louvor e a nossa mensagem. As nossas atitudes de coração quebrantado vão fazer toda a diferença. Foi assim com Maria. Veja que as falas são exatamente as mesmas. E aí você vê, Jesus então chorou porque ele estava triste, porque Lázaro morreu. Ele falou lá atrás
que aquela enfermidade foi para a morte. Ele falou aos discípulos que ele estava indo para despertar Lázaro. Então ele está chorando porque Lázaro morreu? Não. Ele está chorando porque ele se compadece da dor do ser humano. Ele está chorando porque Jesus, ele poderia ter nascido num berço de ouro. Jesus, ele poderia ter nascido num palácio. Ele poderia ter surgido do nada, já adulto. Jesus poderia até não ter vindo. Deus poderia não ter mandado seu único filho. Mas ele optou por fazer isso. Para quê? Jesus morreu por nós, morreu. Mas antes de Jesus morrer por nós, ele veio para ser exemplo de vida. Ele veio para nascer numa manjedoura, passar por todos os processos que nós passamos. Ele cresceu, ele fez bagunça, ele sumiu, ele desapareceu, deixou os pais dele doidos. Ele estudou, ele trabalhou como carpinteiro junto com o pai dele, José. Ele foi crescendo, aprendeu a palavra de Deus, até o dia que ele começou o ministério dele, já com 30 anos de idade. E passou por tudo isso para mostrar para cada um de nós que nós podemos também. Ele passou por tudo isso para mostrar que ele se emociona, que ele chora com aqueles que choram, ele se alegra com os que se alegram. E a palavra de Deus fala isso para a gente. Nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. É um exemplo que o próprio Jesus deu. Ele não estava triste porque Lázaro tinha morrido. Ele estava triste porque ele se compadece da fragilidade do ser humano conosco hoje também. Não só naquela época. Amém? Jesus sofre conosco. Assim como as pessoas puderam ter um testemunho ali, naquela hora, muitos deles viraram e falaram assim: olha como ele se importa com Lázaro. Ele está chorando pela vida de Lázaro. Olha o quanto ele o amava. Agora faz sentido aquele versículo, né, que a gente leu no começo. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ele ama tanto as pessoas cochichando uma coisa. Olha, ele ama tanto a Lázaro que ele está chorando por causa dele. As pessoas ainda não entendiam qual é o motivo do choro de Jesus. Mas sempre tem a pessoa do contra. Sempre tem. Seja dentro da igreja, seja em casa, seja na vizinhança, aonde você vai, no trabalho, na escola, sempre tem um povo do contra. Porque por mais que alguns estavam vendo aquela situação, aquela cena, e entendendo que Jesus amava Lázaro, o povo do contra dizia: logo ele, que abriu os olhos do cego, ele não poderia ter chegado antes e impedido que Lázaro morresse? Sempre tem aquela pessoa para lamentar, né? Sempre tem aquela pessoa para olhar só para o lado negativo. E quando nos olhava assim: olha como ele ama Marta, Maria e Lázaro. Os outros falavam assim: ama nada. Se ele amasse, ele tinha chegado antes, não tinha deixado Lázaro morrer. Mas por quê? Porque eles não entendiam, eles ainda não sabiam o que estaria por vir. E ele sai dali e segue para o túmulo. E quando chega no túmulo, Jesus disse: tirai a pedra. E quando Jesus fala tirar a pedra, qual é a atitude de Marta? O que Marta fala quando Jesus manda tirar a pedra? Senhor, já cheira mal. Faz isso não, Senhor. Já cheira mal. Já tem 4 dias. Senhor, tira a pedra. Meus irmãos, quantas vezes Jesus quer agir na nossa vida e o que a gente faz é falar assim: assim não, Jesus, assim vai cheirar mal, assim não vai dar certo. Meu irmão, não vai cheirar mal, vai dar tudo certo, não vai dar tudo errado, basta você deixar Deus agir. Jesus quer agir na tua vida e você fala assim: não tira a pedra não. E Jesus vira para Marta e fala assim: uma palavra tem poder, meu pai. eu não te falei que se você cresce, poderia fazer tudo? Marta diz: Senhor, já cheira mal. Jesus diz: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Em outras palavras, minutos atrás eu te perguntei se você acreditava em mim, e você falou: eu tenho crido. E agora você não quer que eu faça um milagre? Você está duvidando? Acredita. Se você acabou de crer em mim lá atrás, o que você está fazendo agora?
a passagem lá de Pedro, quando ele chega para Jesus, antes de Jesus ser preso, Jesus comenta com os discípulos que vai ser preso, que ele vai sofrer, que ele vai ser crucificado. E quando ele fala que vai ser preso, Pedro vira para ele e fala assim: Senhor, por ti eu darei a minha vida, eu vou estar contigo ali, até a morte. Eu não vou deixar tu ir sozinho, não. E aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você não sabe o que você está falando, Pedro. Porque é assim, a gente acha que pode tudo, a gente acha que confia em Deus até o último momento, mas na hora que Deus quer agir, ele fala assim: eu quero tirar a pedra, você não quer que eu tire a pedra. Por quê? Deixa eu agir na tua vida. E aí eles vão. Deus Marta acreditava em Deus. Eu creio nisso. Mas como eu falei lá atrás, ela precisa reafirmar isso a todo momento, e nós precisamos reafirmar isso a todo momento. Nós precisamos, às vezes, fechar os olhos e confiar mais. Às vezes é só isso. Às vezes é só isso que falta para aquela bênção chegar. Você confiar mais no que Jesus quer fazer na tua vida, naquele emprego, naquela enfermidade. Às vezes não está dependendo dele, não. Às vezes está dependendo da gente. Às vezes tem um obstáculo que é preciso que a gente tire da frente e a gente não tira. Muitas vezes inconscientemente. Dobra seu joelho. Peça a Deus: Senhor, me mostra onde que de repente eu estou errando. Eu não estou conseguindo isso, não estou conseguindo um emprego, não estou conseguindo aquela bênção. Por quê? Às vezes o problema sou eu. Eu estou ali indiferente, eu estou em conflito com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, com meu vizinho. Senhor, às vezes o problema não está no outro, às vezes o problema está no meu coração. Às vezes sou eu que não sei perdoar. Senhor, faça com que eu aceite que o Senhor tire a pedra. Vamos fazer isso em nossas vidas. Vamos ser humildes. Vamos abrir os nossos corações para Ele. E aí eles tiram a pedra. E Deus, então, Ele levanta as mãos para os céus e diz: Pai, graças te dou porque me ouviu. Senhor, te dou graças porque me ouviste. E o versículo 42 diz assim: aliás, Pai, eu sei que sempre me ouve, mas eu falei isso para que essa multidão que está aqui creia que tu me enviaste. Meus irmãos, tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus. Ele não tomou atitude sem antes orar a Deus, sem antes agradecer a Deus por Ele estar ali. Muitas vezes nós esquecemos que a prioridade na nossa vida é Deus, que tudo que nós devemos fazer é se Ele deixar, é se Ele permitir, é segundo a vontade dEle, a glória é dEle e não nossa. Nós temos visto por aí hoje quanta gente que sobe aqui no púlpito e quer aparecer. Quanta gente, não estou falando dessa igreja, mas quantas pessoas que vêm fazer uma coreografia, que vêm ler a palavra, que vêm dançar, que vêm fazer qualquer coisa, às vezes simplesmente varrer a igreja para aparecer. Eu estou lá, eu estou fazendo algo, mas a glória não é nossa, a glória é de Deus. Esse é o exemplo de Jesus. Jesus poderia ter curado, ter ressuscitado Lázaro sem orar? Eu até acredito que sim, mas a glória é de Deus. Jesus poderia ter ressuscitado Lázaro até de lá de onde ele estava. Ele poderia até ter curado Lázaro antes de ele morrer, mas ele tinha algo para fazer para a glória de Deus. Você acredita que lá onde ele estava ele poderia ter curado Lázaro? Só se ele falasse? Poderia. Está lá em João 4, 49 e 51. Vamos ver o que diz lá. João 4, 49 e 51. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E diz mais adiante que quando ele desceu, os servos vieram encontrar ele. Falou: meu filho estava vivo. Jesus, de onde estava, falou: vai, o teu filho vive. Vai, porque o teu filho está lá esperando.
vai, porque daqui de onde eu estou, segundo a tua fé, porque você creu, eu ressuscitei o teu filho. Aleluia, Jesus. E aconteceu de novo, em Lucas 7. Jesus fez isso com o servo de um centurião. Jesus vai para curar o servo de um centurião, e antes de entrar na casa daquele homem, ele fala: Senhor, não entra não, eu sou pecador, não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Mas eu creio que mediante a tua palavra, se o Senhor disser, o meu servo será curado, o meu servo viverá. E Jesus fala para os discípulos dele: não vi tamanha fé em todo esse tempo por aqui, igual a desse homem, que mesmo admitindo que é pecador, ele acredita em mim, que de onde eu estou eu posso curar o servo dele. Aleluia, Jesus. E ele cura. Aquele homem vive novamente. E foi assim lá com Lázaro. Ele poderia ter feito de onde ele estava. Jesus não precisava dar 2 dias para chegar até lá. Mas ele foi para demonstrar amor. Ele foi para chorar com Maria. Ele foi para mostrar para aquelas pessoas que ele era todo-poderoso. Ele foi para afirmar: eu sou a ressurreição e a vida. Se ele é a ressurreição e a vida, o que ele faz com Lázaro? Ressuscita Lázaro. Foi o que ele falou momentos atrás: eu sou a ressurreição e a vida. Então ele diz em alta voz: Lázaro, sai para fora, eu ordeno. E Lázaro sai daquele túmulo. Diz os estudos que as catatumbas, elas eram, né, pastor, em lugares longe. Não era simplesmente você tirar a pedra e ali atrás daquela pedra, atrás daquela parede, estava o morto, não. Era um corredor profundo, justamente por causa do mau cheiro. Era lá no fundo, era numa gruta. Por isso ele gritava, falava: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, de longe, de onde ele está, ele escuta e vem, com ataduras ainda, com faixas no seu corpo. E aí Jesus vira para as pessoas e fala: desatai-o e deixe-o ir. E aí Jesus desata e ele vai. E aqui nós vemos mais uma coisa: Jesus não tirou a pedra, ele mandou tirasse. Jesus não tirou as faixas que enrolavam Lázaro, ele mandou tirasse. Por quê? Ele tem a parte dele, mas você tem que fazer a sua. A parte possível para o ser humano deve ser feita pelo ser humano. Deus age na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. A fé só vem depois que você já não tem mais forças. Quando você não tem mais para onde correr, no seu trabalho, na sua casa, você pegar na enxada, você batalhar pelo pão de cada dia. Quando você não tem mais força, mas o seu coração está quebrantado, aí ele age na tua vida. É assim. Você tira a pedra e você ajuda o seu irmão, você tira a faixa dele. Agora, ressuscitar, você não pode ressuscitar ninguém, também ele faz essa obra. Ele faz no 4º dia. Algo que os judeus achavam que somente o próprio Deus poderia fazer, ele faz no 4º dia. Se ele faz isso no 3º, eles diriam: é só mais um. É um homem muito espiritualizado, um sacerdote cheio de fé. O que ele faz, qualquer um que está lá congregando, lá louvando, cantando, pregando a palavra, qualquer um pode fazer. Ele precisa chegar no 4º dia. Ele não chegou antes, ele não chegou depois, ele chegou na hora certa. Aleluia, Jesus. Jesus todo Mas a glória nunca é para nós, a glória sempre é de Deus. Aleluia, Jesus. Como eu falei aqui, mais um versículo, João 3:30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que eu me esconda para que ele apareça cada vez mais. É necessário que eu me diminua, que eu me esconda em qualquer lugar, mas para a glória de Deus resplandeça, e não a minha vida, e não a vida de ninguém, somente a dele. Por isso Deus, Jesus orou. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Quando Jesus fez aquilo, muitos admiraram, muitos creram no poder dele. E olha que era fácil crer no poder dele, porque eles estavam ali, cara a cara, vendo acontecer. Hoje nós só temos a palavra de Deus. Não só temos no sentido de ser pouco, não. Isso aqui é muito valioso para as nossas vidas. É valioso demais. Mas através
dias, já cheirando mal, como a irmã dele falou. Ele sai e não estava cheirando mal, não. Não diz a palavra de Deus que ele estava cheirando mal, senão as pessoas ali não teriam ficado por ali. Algumas pessoas creram porque viram o que ele fez. Mas sempre tem o povo do monte, como eu falei lá atrás. Algumas pessoas, mesmo assim, não acreditaram. Tentaram justificar de várias formas. E saíram dali e foram até os sacerdotes tramar a morte de Jesus. Lá em reunião eles falam depois, ele está fazendo coisas que não devem ser feitas. Ele está fazendo coisas que daqui a pouco vão deixar de acreditar na gente aqui. Nós vamos ter que dar um fim nesse mal. Nós vamos ter que matá-lo. Jesus não pode ver. Jesus está atrapalhando os nossos negócios aqui. Sempre tem aquele povo do corpo. Meus irmãos, é assim que funciona. Não há uma terceira opção. Ou você está do lado dos que acreditam em Jesus, ou você está do lado daqueles que não acreditam e que saem para clamar a morte dele. Porque cada vez que você nega Jesus na tua vida, cada vez que você nega a palavra dele, é como se você estivesse matando um pouco mais Jesus na tua vida. É como se você estivesse matando um pouco mais Jesus no teu coração. Você não está lá naquela época, mas você está tirando ele do seu peito aos poucos. Quando você nega o que Jesus fez por você, quando você desmerece o sacrifício de Jesus naquela cruz, quando você desmerece o que Deus fez dando seu único filho unigênito para morrer por nós na cruz, é como se nós estivéssemos de novo tramando a morte de Cristo. E não há uma terceira opção. Nós temos que ficar do lado dos que acreditam ou dos que não acreditam. Não tem um muro para ficar em cima, porque senão vem uma parte de gente cai para qualquer lado. E não é assim. O vento não pode te jogar, você tem que ir por decisão própria. Você tem que crer pelos olhos da fé. Nós não estamos mais lá para ver e fazer pessoalmente, mas nós temos a palavra de Deus para acreditar. Amém? Meus irmãos, eu vou finalizando. Eu não sei se todos aqui são crentes, se todos são dessa congregação. E mesmo que sejam todos os crentes aqui, o que Marcos precisou fazer? Reafirmar: Jesus, eu creio em Ti. Embora eu duvidei, Senhor, eu achei que o Senhor demorou para chegar, eu não estava entendendo que o Senhor ia ressuscitar o meu irmão hoje, eu achava que seria lá no futuro. Por mais que eu creia em Ti, Senhor, eu falhei, eu duvidei. É preciso que a gente reafirme isso a todo momento. Se você não crê, é hora de tomar decisão. É hora de descer de cima do muro, pula para o lado de lá, pula para o outro lado. Eu quero você do lado de Cristo. Mas você não pode ficar no cima do muro, não. Você tem que tomar uma decisão. E se você já tem essa decisão no coração, reafirme ela todos os dias. Porque o mundo, meus irmãos, jaz do maligno, já diz a palavra de Deus. Os tormentos são muito grandes. Lá fora o mundo não está fácil. Hoje é uma dificuldade enorme de se criar filho. Hoje é uma dificuldade enorme de você manter sua fé, porque muitos criticam, porque muitos não aceitam o seu modo de se vestir, o seu modo de agir. Muitos não aceitam que você coloque uma Bíblia debaixo do braço e saia para a igreja. Muitos não aceitam que você aumente uma música, um louvor na tua casa. Muitas vezes você faz isso, de repente um vizinho na igreja coloca lá um forró, um funk mais alto para não ouvir a tua música. Meus irmãos, vamos reafirmar a nossa fé todos os dias, a todos os instantes. Amém? Que Deus abençoe cada um. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Glórias a Deus, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Deus, se faz presente no nosso meio, Pai. Deus, tanto santo, ó Pai, está aqui em nosso meio hoje. Nós cremos nisso, ó Pai. Senhor, seja o coração de cada um aqui dessa noite, ó Pai. Aquele, ó Pai, que precisa, ó Deus, tomar uma decisão ao teu lado, ó Deus, esteja morando no coração dessa pessoa, Pai. E aquele que está fraco na fé, ó Pai, esteja restaurando, esteja renovando a fé, ó Pai. Ó Pai, que ele tenha prazer em vir à tua casa, que ele tenha prazer em falar do teu nome onde quer que ele passe, ó Pai. Na escola, no trabalho, ó Deus, na sua família, na sua vizinhança, ó Deus, que nós não tenhamos, ó Pai, vergonha de Ti, que nós